E na palestra de hoje, 3 erros das pessoas que não têm visão. O primeiro erro é o desequilíbrio. Há um texto em Eclesiastes 4:6 que diz assim: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de quê? Vamos ler novamente, aflição de espírito. Vamos ler do início. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4:6. O desequilíbrio faz de você um forte candidato à autodestruição. A pessoa quer abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo. Mãos cheias, mas não tem nada. Alguns até dizem: tenho tudo, mas não tenho nada, por causa das aflições de espírito, os problemas que lhe afligem. Você trabalha tanto que não tem tempo para Deus, para a sua família, sua saúde, etc. Não seja uma pessoa desequilibrada. Muito bem, vamos explicar. No princípio da reunião eu falei de um extremo, que é o extremo da pessoa que se entrega ao comodismo, à preguiça. É o 8. É um extremo. Pessoa acomodada, preguiçosa, indolente, sabe da sua responsabilidade e não tem motivação. Esse é um problema. Só que há o outro extremo, que é a pessoa que tem um desequilíbrio. Ela não tem prioridade. Infelizmente, há pessoas que não aprenderam a ter prioridade. Eu até acredito que elas têm consciência que está dando errado, que a maneira que elas estão trabalhando, ou a maneira que elas estão conduzindo a vida delas está errado. E mesmo sabendo que estão erradas, elas não são capazes de voltar ao ponto de partida e fazer a coisa certa. Ali diz: melhor a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias, mas uma vida afligida pelos problemas. Ou seja, há pessoas que não entenderam que ela tem que trabalhar, ela tem que dar duro, ela tem que ganhar dinheiro. Óbvio. Como você vai pagar suas contas? Como você vai cumprir seus compromissos? Mas você deve entender que, em primeiro lugar, você tem que ter tempo para Deus, para a sua família e para você. Se você inverter os polos, ou se você pender para um extremo mais do que para outro, se você não tiver um equilíbrio, vai dar tudo errado. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas o teu problema de saúde, tu vai ter que gastar o dinheiro que tu conquistou para resolver ele. Tu pode ter muito dinheiro, mas o teu problema familiar vai te fazer infeliz. Teu dinheiro não vai trazer felicidade. Ou o teu problema com teu filho, com teu marido, vai roubar a tua paz e você não vai ter cabeça para trabalhar. Ou você pode ter muito dinheiro, mas se você não tem uma aliança, uma comunhão com Deus, o teu vazio vai te fazer uma pessoa frustrada, infeliz, um rico infeliz. Vazio. Você pode ir para onde for, vazio. Muito bem. Qual é a prioridade, pastor? Você tem que trabalhar, mas você tem que ter tempo, tem que colocar cada coisa em suas ordens. Tempos atrás, eu falei de um senhor que tinha se afastado de Deus, perdeu tudo, os agiotas estavam lhe ameaçando de morte, e ele sabia do caminho, o caminho era Deus, e ele voltou para a igreja, voltou para Deus, e voltou a priorizar o mais importante. Veio ele, depois trouxe a esposa, tinha uma filha, e aí ele começou a lutar, voltou à prática das primeiras obras, voltou a fazer as correntes, veio buscar domingo, segunda, enfim, os dias necessários, quarta, sexta, começou a buscar. Ele era um homem muito esforçado, mas ele estava perturbado. O mal entrou na vida dele, o homem perdeu todas as estruturas, perdeu o rumo da vida, perdeu a empresa, trabalhava executivo, vendia, vendas,
enfim. Aí ele voltou, começou a surgir as oportunidades, começou a ser fiel, começou a conquistar. Eu não lembro se ele tinha uma representação, eu penso que era uma representação de produto que ele vendia. E começou a prosperar. Quando tudo estava bem, ele já estava com Deus, já tinha batizado novamente. Então, ele se acomodou no sentido espiritual. Como o dinheiro começou a entrar, ele começou a ter muitas vendas, então ele tinha que viajar. Mas o que acontece? A gente entende de vira e mexe acontecer, de você ter que fechar um contrato e o horário não dá e você acaba atrasando. Mas quando isso se torna constante, é um perigo, porque você está trocando o tempo de Deus pelo dinheiro. Você está pendendo para o outro extremo. Você está pendendo para um desequilíbrio. O tempo de Deus não pode ser substituído pelo dinheiro. Porque ainda que aquele tempo tu tire e ganhe dinheiro, o que tu vai perder lá na frente, aquele dinheiro não vai cobrir. E aí ele faltava um dia, eu encontrava, depois que ele vinha à igreja, eu só não vi, semana não apareceu na igreja, não, pastor, estava negociando, trabalhando e tal. E ele foi deixando o tempo de Deus ficar de lado. Já não buscava Deus. Resumindo, em uma das viagens, eu até comentei, traiu a esposa. Pronto, casamento virou um inferno, perdeu o casamento. Briga, a mulher já não queria mais ficar com ele, começou a dar tudo errado. Aí deixou de vir, é que não buscou mais, deixou de buscar Deus. Começou a dar tudo errado, o mal entrou de novo na vida dele, começou a perder. Resumindo, voltou a dever para os agiotas, voltou ao mesmo ponto de partida. Então, qual foi o erro dele? Ele não teve prioridade. Se você não tiver prioridades, tu até pode conquistar, mas esse dinheiro vai trazer o quê? O que está escrito aí? Aflição de espírito. Você tem que ter tempo para o teu casamento, você tem que ter tempo para os teus filhos, você tem que ter tempo para Deus, você tem que ter tempo para cuidar da tua saúde. Ah, não estou fazendo isso, pastor, eu não ligo para isso. Não, não é questão de você não ligar, não é questão de você ter tempo, o tempo é seu, você quem faz, é necessário, é uma prioridade. Primeiro Deus, minha família, minha saúde. Eu tenho que ganhar dinheiro? Sim, mas isso não está acima de nenhuma dessas coisas. Ainda que eu tenha que abrir mão de um trabalho, estou com 2, estou com 3, mas eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para mim, ainda que você abra mão de um. Mas é preferível que no momento você ganhe um pouco menos, mas mantenha a tua vida com Deus, mantenha teu casamento, mantenha a tua família, mantenha a tua saúde, do que você querer ganhar um pouco mais e acabar perdendo tudo. Então há pessoas que não acordaram para isso. E mesmo que ela ganhe um pouco mais, o dinheiro que elas vão ganhar não vai tirar a aflição que o problema que ela está criando vai trazer. Então, tenha equilíbrio. Não perca seu equilíbrio. Segundo erro que as pessoas costumam cometer: focar nas coisas negativas. O texto sagrado diz assim: a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Mateus 6, 22. Vamos ler aqui os pontos. Pessoas que infelizmente têm um modo de enxergar a vida de uma maneira negativa. A exemplo do cego de nascença, Jesus disse: esse problema é para que se manifeste nele a glória de Deus. Tudo depende da maneira que você enxerga o problema. Não enxergue este problema com maus olhos, que mata a sua fé. É dele que vai nascer o seu testemunho. Olha que coisa interessante. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Certa vez, Jesus estava comendo com os discípulos, não lavou as mãos. Aí os escribas, né, os legalistas, e eles são impuros, eles comem com a mão suja, estão impuros. Aí Jesus falou assim: o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra
entra, e Jesus falou o quê? Sai por lugares escusos. O que contamina o homem é o que sai, porque o que sai vem da onde? Do coração. Então, a boca, disse Jesus, a boca fala o que está cheio. Quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar. Você quer conhecer ela? Deixa ela falar. Eu só preciso de 1 minuto para conhecer a pessoa. Quando a pessoa abre a boca, ela já fala o que está dentro dela. O que está dentro dela? Fé, dúvida, medo, mágoa, receio, insegurança, passado. O quê? Um monte de coisa. Fé, coragem, ousadia, confiança, comunhão. Então, assim como a boca fala o que está cheio o coração, então quando uma pessoa só fala coisa negativa, só revela nas palavras medo, receio, insegurança, é porque ela está cheia de tudo isso. Nos olhos não é diferente, porque aqui diz que os olhos é uma lâmpada, ou seja, os meus olhos refletem o que está dentro. Se eu olho para uma situação e eu digo assim, já era, estou perdido. Se eu olho para um problema, surgiu um problema, e dentro de mim eu digo, meu Deus, esse problema vai acabar com a minha vida, esse problema vai destruir com minha empresa, vai destruir meu casamento, vai destruir minha vida, e eu me preocupo, eu fico ansioso, eu fico preocupado, pergunto para um, pergunto para outro, e fico, não durmo, perco o sono, porque dentro de mim, eu não confio que o meu Senhor, que é o Deus dos impossíveis, a quem eu tenho servido, vai me ajudar. Porque pare e pense. Se eu tive experiências com Deus, experiências, que conforme você obedece, tu vai tendo o quê? Experiências, porque está escrito que essa palavra é viva, é eficaz. Se tem um livro que não se torna desatualizado, é a palavra. Passará céu, terra e mar, mas as palavras de Deus não vai passar. Deus disse, assim será a palavra que sai da minha boca, não volta vazia. Aqui tem resposta para tudo. Se tem um livro que não perde o valor, é a palavra de Deus. Então, quando eu começo a praticar, eu vou tendo experiências. Experiência de cura, libertação, transformação, prosperidade, crescimento. Então, a partir do momento que eu me relaciono com esse Deus, que eu obedeço, que eu começo a ter experiências, eu ganho força, eu ganho confiança. Então, qualquer luta que eu enfrentar, por maior que seja, na hora que eu ver aquele problema, dentro de mim, o próprio Deus vai dizer, eu vou te ajudar como te ajudei da outra vez. Eu vou te dar força como eu te dei da outra vez. Eu vou ser com você como eu fui da outra vez. Eu vou te levantar como eu te levantei. Eu vou te dar sabedoria como eu te dei. Então, eu peço direção para saber lidar. Ó Deus, me ajuda a lidar com isso, me mostra uma saída. Eu vou para a fé, eu uso as armas que eu tenho, é a oração, é o voto, é o altar, e eu vou a Deus. E aquele problema que diante dos olhos parece uma perda, Deus vai me resolvê-lo, ou seja, Deus vai dar uma saída, Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar uma solução, e lá na frente eu vou entender, está vendo? Esse problema não era para minha vergonha, era para a glória de quem? De Deus. Esse problema não era para minha ruína, era para minha vitória. E eu vou poder motivar outras pessoas. Daqui a pouco vou falar mais sobre isso. Então, quando o cego foi abordado por Jesus, ali no tanque, um dos discípulos, que não tinha bons olhos, porque já tinha Judas que era uma pessoa problemática, mas esse discípulo falou, Senhor, quem pecou? Olha a visão dele, foi o pai ou a mãe para ele carregar essa doença? Jesus na hora falou, nenhum nem outro, isso aqui é para a glória de quem? Em outras palavras, tem pessoas que elas só enxergam o problema com sentimento negativo. Eu estou assim por causa de fulana,
Ah, eu estou perdendo isso por causa de ciclana. Ah, eu estou mal por causa disso. Ah, eu estou mal por causa daquilo. Ah, eu estou mal por causa do meu irmão. Ah, eu estou mal por causa do meu pai. Não, você não está mal por causa de ninguém. Esse problema aí tu vai vencer e é para a glória de quem? Por que você está achando que você vai perder? Por que você está achando que isso aí não tem solução? Será que a cabeça que está pensando que não tem jeito não pode pensar que tem? Por que só se inclina para o negativo? Por que só se inclina para o que não tem jeito, não adianta? Porque o que está dentro de você é o receio, é o medo. E é aí que você tem que ir a Deus e pedir: meu Deus, coloca dentro de mim essa fé. A fé do sobrenatural. Ó Deus, coloca dentro de mim essa força que o pastor está falando. Seja humilde, pede. Pede para Deus: Senhor, me dá essa fé, me dá essa confiança, para eu não esmorecer, para eu não desanimar. E enfrente o que eu enfrentar, que eu confie que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por favor, não tenha maus, não fique olhando para o que é negativo, confie e Deus vai te honrar. Segundo erro que você tem que mudar para você vencer. Vamos agora ao terceiro: egoísmo. Conquistar somente para si. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com quem? Para com Deus. A sua prosperidade não pode ser somente para si, mas sim para investir na obra de Deus, no ganho de almas. Isso é uma parceria com Deus. Se você investir na obra de Deus, com certeza Ele vai investir muito mais em você. Ponto. Por isso, falamos, se não mudar a vida, não muda o quê? Desculpe, se não mudar a visão, não muda a condição. Deixa eu falar desse ponto aqui. Egoísmo. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com quem? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você for uma pessoa que viaja o mundo todo, come do bom e do melhor, veste do bom e do melhor, e tua vida é só isso, você vai ser uma pessoa, você vai se sentir uma pessoa, sabe o quê? Inútil. Digamos que você realize todos os seus sonhos. Esse mês vou lá no Caribe, Cancún, né? Vou lá em Cancún. Tá, quando tu voltar, Cancún já perdeu a graça. Agora eu vou lá nos Alpes Suíços. No Alpes Suíços. Depois que tu voltar, já perdeu a graça. Vou comprar isso aqui. Daqui a pouco vai perder a graça. Digamos que você é uma pessoa que conquista, tem tudo o que você quer. E você vai para um lado, vai para o outro. Vai chegar um momento que você vai curtir, e aquilo vai perder a graça. E você vai se sentir uma pessoa inútil. Porque a tua vida não está tocando outras vidas. Aí você me diz assim: não, mas eu ajudo minha família. Jesus disse assim: se você ama quem você ama, que bem você faz? Amar quem você ama é o óbvio. Você querer o bem para teu próprio sangue, você querer o bem para um filho, para um pai, para uma mãe, isso aí não precisa você querer se sentir uma pessoa útil. Isso é o óbvio de um ser humano. Ele sempre vai querer o bem para o seu próprio sangue, faz parte também do egoísmo. Não estou falando da sua família. Estou falando da sua vida, ela tocar outras vidas. A sua vida ser responsável em mudar outras vidas. Quando uma pessoa pensa assim, ela começa a descobrir o real sentido da vida. Poxa, meu Deus, o real sentido da vida não é eu comer nos melhores lugares. De uma certa forma, isso é até vaidade. A melhor coisa na vida não é eu viajar o mundo todo e depois voltar para o ponto de partida e dizer assim: e aí? O que mais? O melhor sentido da vida não é adquirir bens que todo mundo cobiça, e depois que eu adquiro eu falo assim: e aí? O que mais?
o melhor sentido da vida é a minha vida tocar outras vidas. É a minha vida motivar outras vidas. É a minha vida tirar outras vidas do fundo do poço. É através de mim pessoas se sentirem seguras, famílias serem restauradas, pessoas se levantarem, pessoas encontrar inspiração para querer viver. Que através da minha vida outras sejam alcançadas através de uma palavra que é capaz de levantar uma pessoa caída do chão. Então, quando você diz assim, poxa Deus, eu quero mudar de vida para dar um testemunho. E quando eu subir no altar para dar um testemunho, meu Deus, eu não vejo a hora. Quantas pessoas vão estar sentadas no banco da igreja, caídas, desanimadas, pensando em desistir, desmotivadas. Outras pensando que nasceram para sofrer, outras achando que a felicidade é uma sorte e um destino. E quando eu começar a contar a minha história, elas vão se sentir humanas. Elas vão entender que aquele problema delas faz parte da vida. E que fracassar é uma escolha. E que se elas escolherem lutar, elas vão vencer. Imagine você subir aqui e dizer assim, olha, um dia eu comi o pão que o diabo amassou. Eu senti medo. Um dia eu errei. Olha, eu tive numa situação que eu pensei em desistir. Mas eu confiei naquela palavra, eu confiei no altar, eu confiei em Deus. E eu digo para você, não desista. Hoje eu tenho isso, mas eu digo para você, isso é para a glória de Deus. Mas o mais importante não é isso, é a fé naquele que me salvou. Luta pela tua família que tu vai vencer. Luta pelo teu marido que ele vai voltar. Luta pelo teu filho que ele vai largar o vício. Luta pela tua vida financeira que tu vai ter uma vida digna. Imagine, o teu testemunho vai tocar muitas vidas. Você vai levantar muita gente. É isso que Deus quer. Deus quer que você se sinta o quê? Útil. Agora imagine você chegar e dizer, pastor, Deus tem me prosperado, pastor. Eu gostaria de comprar um programa de rádio. Aonde que há igreja que não tem programação de rádio? Olha, senhora, na cidade tal, eu vou alugar 1 hora na rádio, pastor, para o homem de Deus pregar a palavra. E a sua oferta, o seu dinheiro, vai patrocinar aquelas 2 horas, aonde a palavra de Deus vai ser o quê? Pregada. Olha você tocando a vida de pessoas. Você vai ser responsável. Cada pessoa que ouvir aquele programa e chegar à igreja, você tocou a vida delas. É isso que Deus quer. Deus quer que a tua vida não seja só para você, para os teus interesses, ou para quem você ama, que é o óbvio. Deus quer que a tua vida toque outras vidas. Que você seja um gerador de quê? Um gerador de vidas. Um gerador de esperança. Quando alguém disser para outra, não tem jeito não. Aí alguém vai falar de você. Olha, eu conheço uma pessoa que eu vou lhe mandar o testemunho dela. Que testemunho? Não ouve o que ela está falando não, tá? Essa palavra negativa da boca dela é para te matar. Ouve isso aqui. Quando ela vê teu testemunho, ela vai se levantar. É isso que Deus quer. Mas a pergunta é isso que você quer? É isso que você deseja? Você deseja que a tua vida seja geradora de vidas? Ou você é daquele tipo que diz assim, eu expor minha vida para as pessoas, Deus me livre. Pois é. De repente é por causa disso que Deus não te ajuda. Porque o teu egoísmo excede ao máximo. Você é aquela pessoa que acha que contar a superação da tua vida é expor a tua vida para os outros. Pelo contrário, é você dizer para quem está caído, levanta. É você dizer para quem quer se matar, tu tem que viver. É você dizer para quem está pensando em desistir, não desista. Mas tu não vai dizer com palavra, porque palavra é palavra, tu vai dar exemplo. Porque uma atitude de mudança vale mais que 1000 palavras. Então, por favor, não seja egoísta. Deseje isso. Ser gerador de vida e financiar a obra de Deus para alcançar outras vidas. Quem entendeu?